Olá, estamos novamente aqui, juntos para mais uma batalha de palavras, né? Então, vamos lá. Vamos orar nesse instante, pedir para o Pai do Céu para nos abençoar aqui conosco, estar nos dirigindo, né, em tudo que fizermos aqui. Senhor, nos ajude, nos abençoe, seja com todos ao redor que estão aqui, seja com todos que estão assistindo, com aqueles que irão assistir, com aqueles, ó Deus, que o Senhor tem o propósito de tocar o coração e que seja uma bênção tudo que seja feito aqui para a glória do Senhor Jesus. Nós pedimos. Amém. Estamos chegando na parte 3, a parte final do livro, né? Guerra de Palavras. Com essa parte 3 é Vencendo a Guerra de Palavras. E esse capítulo, como o Paul Tripp vai dizer, esse capítulo é para... Na verdade, esse capítulo agora é para você. Esse capítulo ele dedica ao leitor, né? Ao leitor que chegou até aqui e pensava que a coisa ia ser jogada para o outro, né? Mas ele traz agora justamente a ideia que é o propósito do livro, que é atingir não somente as pessoas, mas principalmente o leitor que está acompanhando você aí no capítulo 11, né? Então, ele vai tratar aqui sobre o modo divino de arrependimento, né? Então, ele diz que o arrependimento é definido nas Escrituras como uma mudança radical, ou seja, na raiz, em seu coração, então, que leva a uma mudança radical em sua vida. Então, o arrependimento vai produzir em você essas duas coisas, né? Se não mudar o coração, não muda a vida. Pode ter certeza disso. E aí o Paul vai trabalhar aqui nesse capítulo. E como a gente sabe, ele já começa com uma história, né? E ele vai deixar aqui algo bem claro sobre a base do arrependimento, que é o coração cheio do Evangelho. Não tem como se arrepender se não estiver cheio, né? Como ele diz aqui, portanto, não ceda ao desespero, não deixe o inimigo enganar você, levando-o a pensar que é muito tarde, o que você nunca conseguirá acertar as coisas. Não deixe o seu senso de fracasso levá-lo a fugir do Senhor em culpa e vergonha. Então, veja a face amorosa de um pai que força você a se perceber como você realmente é, porque ele ama você de maneira profunda e completa. Então, o arrependimento verdadeiro, ele começa justamente aqui, né? Ele começa onde? No coração. No coração que descansa na obra de Cristo, nas muitas promessas que fluem, cheios de vitória sobre o pecado. Então, o arrependimento começa com o coração que descansa na obra de Cristo e nas muitas promessas que fluem da sua vitória sobre o pecado. Então, aí está o segredo da sua vida do arrependimento. Quando a gente descansa na obra de Cristo, no perdão, no sacrifício de Cristo, na morte vicária, santa do Senhor, em nosso favor, né? Então, vamos caminhar aqui. A primeira coisa que ele diz, que Paul vai dizer que isso há algumas promessas que Deus faz, e ele destaca 6 promessas, porque elas são o que me encoraja a sair das trevas para a luz e perscrutar a verdade. A luz para a perscrutadora verdade, né? Então, o pecado vai produzir culpa, vergonha, medo, mas somente o amor, quando você entende o amor perfeito do Senhor, isso lança para longe. Então, vamos às 6 promessas. A primeira se chama perdão. A primeira promessa do Evangelho é que nós recebemos por perdão. Então, a promessa divina do perdão ela é cheia e completa. Não é pela metade,
Ele disse que não ia lembrar mais dos nossos pecados, né? Mas irá nos separar deles, né? Então, veja essa promessa grandiosa que nós temos. Então, não faz sentido que o cristão viva no medo, porque ele tem o perdão. É importante você saber disso. A outra é a libertação. Cristo não veio apenas para perdoar o nosso pecado, mas para nos livrar dele. Então, você está sendo, mesmo por isso essa guerra, porque você é livre do pecado, mas ainda há pecado em você, né? Então, você tem essa luta. Então, você não precisa ceder ao pecado da língua. As coisas podem ser diferentes. Diga, eu posso falar algo novo. Eu posso falar algo novo. A terceira é a força. Força, mas como assim? Então, como disse o Senhor a Paulo em 2 Coríntios 12, 9, o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, estamos aquém do padrão de Deus, muito aquém. Mas o Senhor, ele não nos abandona nessa situação, ele nos concede o seu Espírito para que nós tenhamos poder para vencer o pecado, para que possamos falar de novo o que beneficia os outros e que glorifique a Deus. É muito importante que essa força não é sua, mas é do Senhor. A outra é restauração. É fácil olhar para nós, como o Paul diz, e ver as ruínas das oportunidades perdidas. Então, o que o tentador tenta é recolher essas coisas, né, para você. É fácil para nós questionar por que Deus demorou tanto para nos mostrar quão erradas estavam as nossas palavras. Mas eu quero dizer que as promessas do Senhor são doces para a minha e sua vida. O processo foi manufaturado para alcançar o que ele havia prometido, uma colheita de retidão. Então, esse é um processo que Deus vai trabalhando na sua vida. Deus está processando. Deus é um restaurador. Os anos perdidos em seu amor soberano, Deus estava nos trazendo a essa percepção, como estamos no momento exato, para a gente perceber que precisava ser restaurado e buscar de Deus. Então, a gente precisa entender de maneira maravilhosa que Deus promete restaurar aquilo que estava perdido, para que nós não sejamos envergonhados, ok? Então, vamos ao quinto, é a reconciliação. Não somente a reconciliação com Deus, mas também com os outros. Isso é muito importante. E, finalmente, a misericórdia. Por que isso? A misericórdia, como diz o autor hebreu, lembra que Jesus foi tentado como nós somos em cada ponto. Por isso ele compreende e simpatiza com as nossas fraquezas. Nós podemos vir a ele e encontraremos misericórdia e graça. E é uma coisa muito séria. Nós estamos em Cristo, e nele podemos fazer aquilo que de outra maneira seria impossível. Por exemplo, eu não consigo amar os meus inimigos, eu não consigo fazer o bem àqueles que me maltratam, eu não consigo ser paciente diante de provocações, não consigo honrar quando sou desonrado, não consigo deixar a vingança para o Senhor, não encontro deleite no serviço autossacrificial, não consigo falar mansamente diante da ira de outra pessoa. Não sou naturalmente bom, compassivo, gentil, perdoador. O padrão é muito alto e o chamado é muito grande para eu cumprir. Mas é por isso que Jesus veio. Então, nós encontramos nele tudo o que precisamos. Então, você tem perdão, libertação, força, restauração, reconciliação e misericórdia que Deus dá para você. Mas vamos considerar os passos para o arrependimento? Muito bem.
Qual é o primeiro passo do arrependimento? É a consideração. A consideração? Como assim? Eu preciso confessar que eu sou cego espiritualmente. Isso mesmo. Nós precisamos olhar para o espelho da palavra e ver como realmente somos e perceber onde a mudança é necessária. Às vezes, existem pecados que estão ali sendo repetidos, na verdade. Não é? Então, você precisa fazer uma nova agenda, uma agenda para o coração que transforma a fala do mundo de iniquidade. Que tenha controle de um mundo cheio de graça. Mas isso eu só encontro nos princípios bíblicos práticos. Então, como eu quero falar de maneira redentora? Eu preciso enxergar isso, na verdade. Então, a gente precisa entender esses pontos que a gente precisa, a primeira coisa, considerar é justamente isso. Nós percebemos o pecado e a falha dos outros claramente, mas nós arranjamos justificativa e transferência de nossos erros e pecados para os outros. Isso nós fazemos, justificamos de alguma maneira, porque achamos que assim nós podemos nos apresentarmos, vamos dizer assim, pode ser, né? Mas que a gente tem essa deficiência bem clara para nós, ok? Qual é o segundo passo para o arrependimento? O segundo passo, que a gente sabe, se chama confissão. Isso mesmo. O Paul vai contar uma história aqui, né? De um relacionamento, claro, marido e mulher, como sempre, né? A coisa precisa ser tratada primeiro em casa. O primeiro passo é a confissão. A confissão aqui, o segundo passo, do arrependimento, é a confissão. Nós não podemos confessar pecados de comunicação sem confessar as atitudes pecaminosas que modelaram as nossas palavras. Então, o arrependimento, ele tem que ter confissão. Não é eu estou arrependido e não vou lá e não falo nada. A gente tem muitas vezes as pessoas têm essas práticas na igreja. Não, eu não vou lá. Mas você precisa confessar. Você não precisa só dizer, Senhor, eu estou arrependido. Mas o Senhor quer que você vá lá confessar o pecado do seu irmão que você fez. Dizer para ele o que é, para dizer que está arrependido, na verdade. Não é? Então, ele lembra dessa historinha que ele tem aqui de um casal, Bob e Mary, né, que está aqui, mas ele coloca justamente algumas coisas que ocorreu nesse relacionamento por causa de guerra de palavras e que essas guerras de palavras sempre revelam uma guerra mais profunda. Né? Então, havia um inimigo comum entre eles que precisavam ser confrontados, na verdade, nesse tempo e nessa questão. Então, ele vai dizer algumas dessas atitudes. Primeiro, é a dúvida. A raiva de Mary, nesse trecho histórico que ele coloca, você pode ler depois, foi a ocasião para muita dúvida em Bob. Ele imaginou se tinha agido totalmente fora da vontade de Deus quando se casou com Mary, né? Será que ficará tão elevado pela beleza física de Mary, que falhou em investir tempo para conhecer melhor? Então ele começou a ter, então ele disse, eu não consigo entender como Deus me deixou casar com uma pessoa assim, nada abalou minha confiança, a sabedoria de Deus, mais do que meu casamento. Então essas coisas começam a colocar, né, confessar que ele devia confessar isso no arrependimento. Outra coisa é o medo. Ele diz que ele expressou isso na discussão. Olho para os nossos filhos e fico pensando que tipo de monstros eles se tornarão quando crescerem. Então, veja,
Você já pensou justamente nessa o medo que ele foi dizendo por meio da palavra, e dizer isso atingindo os filhos? Depois a ira. Nessa ira, o Bob vai dizer assim: eu não quero muito da vida. Eu quero apenas uma casa, um pouco de ordem e amor. Então a gente vai vendo justamente essas questões que vão. Depois ele vem com a questão de vingança. Então, como se isso, porque Deus deixa isso continuar na situação que estava, porque ele não faz alguma coisa, é como se Deus fosse fazer a vingança e resolver o problema. Depois a justiça própria aqui dentro do problema. Depois ele vai tratar sobre perdão. Depois ele vai tratar de vingança. Depois ele vai dizer sobre justiça própria. Como ele diz assim, quando ele diz assim: eu não compreendo a raiva de Perry, acho que somos diferentes. Como se ele não tivesse a culpa, como se não houvesse ele cometido alguma coisa. Depois vem o egoísmo, né? Uma frase: um homem precisa de um lugar para descanso, que eu não tenho na minha casa. Isso você deve ter ouvido ou falado, né? E, finalmente, a falta de esperança. Né? Ele diz: do jeito que eu percebo as coisas, não consigo mudar a Mary, mas sou forçado por Deus a ficar com ela. Imagina isso. É tentador reagir aqui a cada uma das atitudes do Bob. A ênfase dele está no marido chamado Bob. Mas ele diz que Bob nunca irá falar de maneira redentora ou funcionar como embaixador e sentinela de Deus, sem primeiro lidar com a guerra que estava acontecendo em seu coração. A guerra que as suas palavras revelam. Então, cada frase, o Paul já revelou, né? Dúvida, medo, ira, vingança, justiça própria, egoísmo, falta de esperança. Tudo isso está logo no começo, que você pode ver a esse ponto de que chegou, né? Então, ele ele estava despreparado para falar a verdade em amor. E aí foi o problema que ocorreu ali naquele. Então, a gente precisa entender esses passos aqui. Na verdade, a confissão, você mostrar qual foi o medo, qual foi o momento da sua ira, ou você disse algo com vingança, ou procedeu e nas suas palavras havia justiça própria, havia egoísmo, havia falta de esperança. Em tudo isso, né? Ele está tratando ali naquele texto da história de Bob e Mary. Mas quando você fala assim, há dúvidas, você expõe os seus medos, a sua ira nas palavras, a vingança, a justiça própria, egoísmo e falta de esperança de algo que não pode e que não se transforma redentor em suas palavras. Né? E aí, o terceiro passo do arrependimento é o compromisso. Compromisso? Como assim? É bom lembrar. Nós estamos propensos a falar sem a preparação devida do coração. Então, por isso, nós primeiro precisamos nos comprometer a começar primeiramente em nossos corações. A primeira coisa que você tem que lembrar daquele passo anterior, no conflito, a gente viu. A primeira coisa que você tem que fazer é examinar seu coração. E vai ali, porque nós tendemos a relatar o pecado dos outros detalhadamente, mas às vezes nós esquecemos de examinar o nosso coração. Às vezes nós esquecemos, ou muitas vezes, né, na verdade. E aí você tem aqui nesse texto de Paulo dizendo para nós aqui bem claro, né,
que Paulo traz à igreja de Colossenses: suportai uns aos outros, perdoai mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa. Acima de tudo, seja o amor, seja a paz de Cristo abre em vosso coração, habite ricamente a palavra de Cristo, instruí-os, aconselhar, tudo que fizerem, seja em palavra, em obra, seja pela graça de Deus, né? Então, ele coloca justamente algumas coisas aqui para nós. Então, quando Deus provê a sua obra redentora, algo muito interessante. Se você está buscando ministrar ao coração dos outros, você precisa usar a roupa certa para o trabalho. Veja que ele fez: vós os despistes, depois os vestistes do novo homem. Então, essa roupa, que ele diz, primeira coisa, a palavra é compaixão. Então, como diz, a compaixão não é uma consciência profunda da necessidade de outra pessoa. É um desejo de fazer algo para aliviá-la. Então, não é simplesmente suprir a necessidade, mas desejo que aquela pessoa se arrependa, que aquela pessoa seja aliviada daquele... Então, o que foi que Deus fez? Ele nos consola nas nossas tribulações, para que nós possamos consolar outras pessoas por meio da tribulação. Então, quando você tem compaixão, que é a minha palavra, a misericórdia, essas coisas acontecem. A outra é bondade. Bondade é você falar de modo que você falar tolerante e compreensivo, né? Pergunte a você mesmo, quando estiver confrontando, exortando, demonstrando, ensinando, esses momentos estão sendo caracterizados por um espírito compreensivo e cordial, ou há uma tempestade sendo ocorrida naquele momento? A terceira é a humildade. Você sabe o que é humildade? Humildade nós precisamos entender que somos parecidos com aqueles a quem ministramos. Por exemplo, se eu estou ministrando ao meu filho, eu tenho que entender que não há pecado que meu filho possa cometer que eu já não tenha estado presente em minha vida e de algum modo. Normalmente a gente esconde dos filhos que pecou, que fez algumas coisas que ele está falando. Mas normalmente quando a gente está falando é porque a gente já fez, já deu errado, e a gente está exortando porque deu errado. Você sabe que vai dar errado. Só que você não fala para o seu filho: meu filho, eu já fui assim, já agi isso, já procedi assim, e deu errado. É verdade. Tá bom? O outro ponto que passo é a delicadeza. Muito bem. Ele conta uma historinha aqui, o Paul é bom, quando ele diz que o filho dele, chamado Darnay, tinha 3 anos, ele colheu algumas flores para sua mãe. Pelo menos nós achamos que eram flores. Quando o buquê chegou em casa, as hastes estavam torcidas, curvadas, moles, as flores esmagadas e rasgadas. Luella decidiu que o único modo de expor as flores seria colocar poucas flores que não estavam completamente danificadas em um prato raso de cristal com água, fazendo-as boiar. Não havia nada errado com o que Darnay, né, tentou fazer. Seu problema foi não ter delicadeza e, com a reação gentil e graciosa, compensou isso a de Luella. Imaginou, mas isso aqui, se a criança chega, aqui tem flor nisso, tem tal, você não estragou a flor, não sei o que. Não. Pegou a flor, entendeu, botou lá, e aquilo foi, né? Então, a gente precisa ter delicadeza para tratar os outros com ternura, falando de modo que seja macio e ameno, né? Na verdade. Então, a gente sabe que a palavra dura, ela suscita mais ira. E aí,
quando você não está querendo machucar alguém com as suas palavras, você apresenta para ela de forma mais doce, firme, claro, mas de maneira que seja com ela. E aí vem justamente a outra parte, que é a paciência, né? Então, uma das coisas mais difíceis que nós temos é saber esperar. Nós queremos que as mudanças sejam um evento e não um processo. A paciência, diz o Paul aqui, é estar desejoso de esperar mesmo quando isso significa enfrentar dificuldades. É esperar calmamente. Espera, tenha paciência. Então, a impaciência se revela pela ira que cresce a cada minuto. Então, tenha paciência. E, finalmente, domínio próprio. O que é domínio próprio? É a paciência sob pressão. Né? E o momento mais difícil é quando estamos sendo provocados. Estamos sendo provocados. Então, a gente acaba se mostrando que não tem paciência. Então, outro ponto é o perdão. Eu libero a pessoa de sua falha e de qualquer necessidade de pagamento de dívida. Isso é perdão. Eu libero. Né? Tem gente que guarda, que vai para o culto, que vai para a igreja, que toma ceia, participa, mas tem ódio, tem guardado, né, as falhas de outra pessoa ali, né, e assim acha que está tranquilo, na verdade. Aí aqui nós clicamos, né, você tem finalmente o perdão, que a gente falou, o amor, a paz. Então, a paz de Cristo. É quando o filho matou a aula, ou eles entram no pânico, imagina o pior cenário, quando muitas coisas acontecem. Muitas vezes o erro está em deixar a comunicação fluir a partir do medo das circunstâncias e não a partir da paz de Cristo. Né? Muitas vezes tem isso. Então, a paz é algo que vem de dentro. É um hábito de descanso diário. Então, amor e paz, né? Interessante que ele botou amor aqui em oitavo, eu colocaria logo no início, né? Porque já vem as outras coisas bem claras. E, finalmente, eu creio que essa é a última frase mesmo, que seria a gratidão. Né? Então, essas são características, como ele disse, essas qualidades de caráter são a roupa com a qual devemos nos revestir como instrumentos de redenção de Deus. Primeiramente, devemos confessar humildemente que estamos muito longe do padrão estabelecido aqui. Finalmente, nós precisamos clamar pela misericórdia e pela força de Deus que está operando em nós enquanto oramos. Segundo, é vital compreender o que Paulo está realmente dizendo, que precisamos vestir. Ele instrui, revista-se de Cristo. Né? Assumam o caráter de Cristo quando falarem uns com os outros. Encarnem Cristo em seus ministérios, do mesmo modo que ele encarnou a palavra na terra. Tragam a glória de Cristo com vocês quando ministrarem. Confrontem-se uns aos outros, não apenas com palavras humanas, sabedoria humana ou argumentos humanos. Confrontem-se com a presença da glória de Cristo. Esse aí que nós precisamos entender. Para que isso a gente possa não desistir de qualquer esperança que nós possamos produzir mudanças. Então, a gente precisa entender muito claro isso aqui, esse passo. E aí, finalmente, você tem o passo, que é o passo também importante, e eu vou botar aqui, que é o passo da mudança, o passo final. Esse é o passo final. E aí tem o texto de
como ele vai dizer assim, há um princípio simples de arrependimento que precisa ser lembrado. A mudança não acontece até que a mudança tenha acontecido. O arrependimento é uma mudança de coração que leva a uma mudança radical na sua vida, em seus relacionamentos e em suas atuações diárias. Por isso que é a partir do coração que a boca fala. As mudanças do coração sempre levarão a uma mudança de comunicação. Um coração submisso a Cristo irá produzir mudanças. E aí você tem esse texto de Paulo bem claro para nós, pelo poder de Deus nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Pelo conhecimento pleno daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Por meio dela, ele nos concedeu as suas preciosas e muitas e muito grandes promessas para que por elas vocês se tornem coparticipantes da natureza humana, tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo. Por causa disso, concentrando todos os seus esforços, acrescentem à fé que vocês têm a virtude, o conhecimento, o domínio próprio, ao domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade, o amor. Porque essas coisas, essas qualidades, estando presentes e aumentando cada vez mais, farão com que vocês não sejam nem inativos, nem frutíferos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele que não tem estas coisas é cego, vendo o sol que está perto, e se esquecer da purificação dos seus antigos pecados. Pois é. Então, é uma das ferramentas que Deus nos deu para nós. É o que nós precisamos entender. Nós não podemos esquecer quem somos. Quando você esquece do seu pecado e do perdão dele, perde de vista o fato de que, longe de Cristo, nada de bom habita em você. Você começa a pensar que não é tão mal assim. Talvez até bom o suficiente no quadro geral. Veja que Pedro, no início, ele faz duas coisas importantes sobre a identidade. Primeiro, que ele diz que deseja que saibamos que o nosso maior problema não é o mal externo, e sim o mal interno. Cristo não veio apenas para salvar das tentações deste mundo caído, mas de nós mesmos. Ele veio para que pudéssemos participar da natureza divina e escapar da corrupção do mundo causada pelos maus desejos. O segundo ponto que Pedro equilibra a mensagem é porque Pedro diz que recebemos tudo o que precisamos para a vida e para a piedade. Piedade significa assumir o caráter do Senhor em minha vida cotidiana e em meus relacionamentos. Pedro diz, você não sabe que a pobreza do seu pecado foi sobrepujada pelas gloriosas riquezas da graça dele? Você tem tudo para viver como Deus deseja, na verdade. E aí eu vou dizer, é isso que produz um coração que deseja Cristo. Assumo a magnitude da minha necessidade, mas também a prodigalidade da provisão de Deus. Ou seja, a riqueza. Eu quero tudo aquilo que Cristo tem para me oferecer. Não fico satisfeito com um pouco de fé ou com um pouco de bondade. Não me contento com momentos ocasionais de amor. Não quero continuar a lutar por domínio próprio. Não me contento em ter fofocado só algumas vezes neste mês. Não relaxo porque já não estouro de raiva tanto quanto costumava fazer antes. Não fico à vontade com o fato de que ainda tenho a falar a partir de um coração egoísta, amargo e cheio de justiça própria. Não. Anseio por mais daquilo que tem sido oferecido a mim em Cristo. Então, esse é o solo no qual o ministério pessoal efetivo pode crescer. Então, você precisa ter um senso de
necessidade profunda pela obra de Cristo na sua vida. É assim que o coração arrependido refletirá em sua fala. Sua fala pode ser diferente, suas palavras podem se beneficiar aos outros. Sua comunicação pode ser uma ferramenta divina. Pode ser uma ferramenta divina de redenção e mudança. Então, para a gente terminar, pensa nisso. Peça a Deus para lhe mostrar o coração por trás das suas palavras. Peça a Ele para revelar em que momentos você tem falado com base em medo, ira, dúvida, vingança ou egoísmo. Peça a Deus para lhe mostrar como suas palavras atrapalham aquilo que Ele está fazendo. Pensa nisso. Pensa, agora é você, o alvo desse final é você, do que você está. Você já se arrependeu, já confessou, mas não é confessar e dizer tudo aquilo que está por trás de suas palavras. Uma coisa que a gente precisa descansar é na obra redentora e graciosa do Senhor Jesus por nós. E agradecer, porque pela falha que somos, mas Ele nos deu o poder, Ele nos deu a redenção, Ele nos deu a graça, para que as minhas palavras sejam sempre agradáveis ao Senhor e para a glória do nosso Deus. Que Deus abençoe você, fique em paz, em nome de Cristo Jesus.